Eles encontraram um telefone que consegue realizar todos os seus desejos, com apenas uma ligação. E esse é o filme Hellphone de 2007 e eu sou a F, o esperto falador. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa em um campo escolar. E vemos dois amigos que estavam de olho nas jovens mais bonitas do colegial. E Sid sempre sonhou que conseguiria namorar com Andy, mas ele é o padrão jovem mequetrefe com cara de lerdo que só fala besteira. Mas nesse dia ele estava inspirado e vai em sua direção fazendo manobras de skate para chamar a atenção. Mas ele não presta atenção na rua e acaba caindo na caçamba de lixo. E se antes estava ruim, quer dizer que agora piorou. Andy o ajuda a levantar, mas suas amigas começam a zoar por ele ser muito lerdo, e ela achou legal as manobras e, como ele não perde a oportunidade, pergunta se ela não quer sair, mas ela diz que estava ocupada e iria a uma festa com os amigos. E do outro lado da rua, os valentões estão olhando e pensando o que esse lerdão estava tentando com ela. Andy pede seu número de telefone para trocar uma ideia, mas seu amigo aparece e diz que ele não tinha número porque a mãe brigava com ele, e para ter um amigo assim é melhor comprar uma bola de vôlei. E agora suas chances conseguiram reduzir mais ainda, e galera, nunca vou entender esses filmes onde os lerdões chegam dessa forma e acham que daria certo. Você é burro, cara, que loucura. Voltando para casa, ele está triste por ser humilhado, mas algo estava de errado porque a porta estava aberta e quando chega na cozinha, seu irmão estava no chão, cheio de melado, mas ele sabia que era apenas uma pegadinha e finge a Inês. E quando sua mãe aparece, quase tem um infarto e o jovem começa a dizer que só estava brincando e se fosse uma mãe brasileira, esse jovem não veria a luz do dia, ainda mais depois de desperdiçar tanta comida. E como estava chegando seu aniversário de 18 anos, ele pede o presente adiantado e a mãe dele trabalhava em 2 empregos depois que o pai foi embora. Durante a noite, Sid trabalha meio período em uma lanchonete muito cheia da cidade, e ele tenta pedir um adiantamento a seu chefe porque precisa comprar um celular para ficar na moda igual todos os jovens mequetrefes, e ele entrega uma nota de 100 euros, mas no outro lado tinha uma propaganda política, e nisso vemos que esse filme francês se passa no Brasil. No dia seguinte, ele quer comprar um celular, mas só tinha 30 euros, então precisa ir na loja da China, onde teriam as melhores qualidades duvidosas, mas o vendedor só mostra celulares caros e ele precisava de algo mais simples, e ele mostra que tinha um celular vermelho que valia 500 euros, mas faria para ele por apenas 30. E quando ele paga, o China diz que ele nunca funcionou e ele percebe que caiu no golpe, mas por acaso o celular liga na mão dele e o China percebe que ele que caiu no golpe e Sid sai correndo. Ele está todo feliz que conseguiu um celular novo, e encontra as jovens na praça e mostra que agora tem número para ligar, mas as amigas da Andy começam a zoar porque o celular não tinha marca, e mais uma vez ele se sente humilhado, mas seu amigo estava por perto e diz para ele desistir. Por favor, desista. E quando ele chega na aula de química, os valentões começam a zoar porque ele não cansa de ser humilhado. Mas agora vemos que esse celular é diferente, porque ele liga para Margot, uma das amigas da Andy, e quando ela atende, começa a agir de forma estranha e coloca fogo na cabeça da amiga, e ninguém entende o que aconteceu. Elas são levadas para a secretaria e a polícia é chamada, mas ela não sabe o que aconteceu, e ela diz que tudo ficou estranho depois de atender um telefonema e já estava colocando fogo na amiga, e o detetive percebe que a ligação estava privada, então não tem como rastrear. Sid e Pierre vão até uma loja de skates, mas quando chegam, o dono mudou, e o outro cara que assumiu aumentou os preços, então não tinham como comprar. E o cara começa a jogar na cara deles que eles eram pobres, e mais uma vez o dia termina triste. E quando o Sid chega em casa, ele não para de pensar na Angel e diz que daria tudo pra conversar com ela. E do nada o telefone liga pra ela e ele não sabia o que falar e diz que foi engano. E ele não entende nada porque não sabia o número dela. E quando ele olha no registro de chamadas, o celular ligou pra Margot no horário do acidente. Chegando na aula, o professor Canela Fina está dando aula de
álgebra linear, e ninguém está prestando atenção nas perguntas, e ele tenta contar a Pierre o que estava acontecendo, mas o professor fica bolado e pede para ele responder, já que gostava de conversar. Mas ele não prestou atenção em nada, mas quando olha para o telefone, ele mandou a resposta. E o professor acha que ele estava colando com uma calculadora e joga o celular pela janela, e dá 6 horas de detenção, então depois da aula ele precisa ficar esperando no colégio. Quando a aula termina, ele sai correndo para ver se o celular estava bom, e não tinha nenhum arranhado, e ele deseja que o professor pague pelo que ele fez, e como o celular fazia o que ele queria, ele liga pro professor e diz para tirar a detenção do jovem. E no dia seguinte, ele acorda com um telefonema desejando feliz aniversário, então aquilo era muita tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Ele fica assustado e corre para casa do amigo para contar o que estava acontecendo, e ele não acredita de primeira e quer fazer um teste, e pede para ligar para a secretaria do colégio e diz para anular as faltas do Cid e diz para colocar a Big Mac como lanche a semana toda, e a secretária do diretor está escutando achando que estava falando com ele, e depois eles passam na loja de skate e começam a manipular o vendedor para imitar vários animais. Então depois daquilo, eles percebem que realmente aquilo tinha um poder diferente. Já avisei que vai dar merda isso. Dali, os dois partem para uma boate diferenciada, com várias mulheres dançando, e com aquele celular eles poderiam entrar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. E eles mandam uma mensagem pro diretor fazer algumas coisas esquisitas, e Pierre pede para usar o celular para fazer o pai terminar com a namorada e voltar com a mãe. Mas Cid começa a agir estranho e não querer emprestar. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. No dia seguinte ele está de boa quando os valentões aparecem e colocam um cartaz da mãe do Cid posando para toda a cidade. E esses jovens não têm limites, mas por sorte ou azar do destino, 2 caras passam de moto e levam o celular da Andy que estava no meio. E essa seria a sua grande oportunidade e ele corre atrás para conseguir recuperar. E eles conseguem pegar o ladrão e depois disso ela começa a olhar diferente para ele, porque no começo ela achou que ele era apenas um lerdão e agora tinha certeza, mas pelo menos ele tinha coragem. E mais uma vez ele tenta chamá-la para sair, mas ela diz que precisava estudar para a prova de história. No colegial, eles estão de boa quando são pegos pelos valentões, e eles queriam tirar satisfação, porque Cid estava dando em cima da Andy, e ele diz que só eram amigos, e o cara começa a dizer que não queria que ele chegasse perto dela, ou ele se daria muito mal. E quando chegam no refeitório, estava sendo servido Big Mac, e o diretor estava usando roupa de cowboy e estava de cabelo roxo, e agora só precisava abrir um canal no YouTube para os jovens mequetrefes. Andy estava gostando dele e o chama para sentar junto, mas Pierre prefere ficar longe. E quando ele chega na mesa, os valentões começam a zoar e Andy tenta o proteger, mas agora ele sabe o que fazer e não precisa de ninguém. E ele pede para que ele comece a dançar MC Pipoquinha na frente de todos, e nisso ele sobe na mesa e começa a tirar roupa, e ainda coloca a língua na garganta do amigo, então ele realmente incorporou o espírito da MC Pipoquinha, e todos começam a zoar. Andy sai do refeitório porque aquilo estava muito estranho, e Cid vai atrás porque essa seria sua segunda oportunidade, e ela estava usando uma peruca para parecer diferente, mas Cid diz que gostava do jeito que ela era, e começa a dizer que ela é especial e não precisa daquele tipo de amizade, e por ele ser legal, ela o convida para ir no cinema, e era apenas isso que ele precisava para ser feliz. Ui, gado demais! Ele começa a se arrumar e não poderia perder essa oportunidade, mas Pierre aparece e diz que ficou 6 horas na fila para comprar o ingresso do show do AC/DC, mas ele diz que Andy era mais importante e mal ele sabe que sem esse celular ele é trocado facilmente pelo moreno tatuado com cara de bandido. E nisso ele consegue acabar com sua única amizade e quando está saindo pede dinheiro para ir de táxi, mas sua mãe diz que se ela for uma mulher legal vai aceitar ir de metrô. E ele fica com raiva porque estava na beca e para se vingar do seu chefe que não queria adiantar o salário do que ele não trabalhou, ele faz o careca se empanar e colocar a cabeça no óleo quente. E só acha que ele está passando dos limites. Caracas.
Quando ele chega na casa dela, vê que é uma grande mansão e seus pais eram famosos, porque o pai era um cantor e a mãe era uma artista plástica muito famosa no país. Então ele precisava estar no naipe dela e como eles gostaram dele, eles decidem emprestar o carro. O problema é que quando estão indo, os valentões vêm e vão atrás deles. Eles estão assistindo o filme e ele percebe que deixou o telefone no carro, mas quando volta para buscar, os valentões estão do lado de fora e nisso ele leva uma surra e os caras levam o carro dele. E ele volta todo arregaçado, mas Andy gosta por ele enfrentar sem medo. E mal ela sabe que na verdade ele só não tinha escolha mesmo. E na estrada os amigos estão andando de carro e um deles encontra o celular e atende uma ligação. E o celular diz pra ele pular do carro e se falecer. E acho que esse daí virou boneco. Morreu! Quando eles saem do cinema, eles são levados para a delegacia e ele não entende nada. E o policial diz que Sid ligou e mandou ele pular do carro e para piorar, o carro que eles estão dirigindo foi dado como roubado. Então ele estava muito encrencado. Mas do nada, o policial recebe uma ligação e começa a agir de forma estranha e diz que eles estavam livres. E ele percebe que o celular estava passando dos limites e faria de tudo para o proteger. E percebe que perdeu o amigo porque estava obcecado. Então ele vai na casa dele para pedir desculpas, mas quem atende era sua mãe, que estava toda seduzente. E nisso ele consegue piorar a situação. Sid tenta quebrar o celular de todas as formas, mas não conseguia de jeito nenhum. Então ele joga em um poço muito fundo, mas quando ele acorda no dia seguinte, alguns mineiros aparecem na casa dele e dizem que ele deixou cair o celular no poço, mas recuperaram para ele. Então ele não conseguiria fugir de jeito nenhum. E galera, uma pessoa normal pensante jamais jogaria aquele celular fora. Os valentões se juntam com Andy e começam a planejar algo contra o Sid, mas ela sabe que ele não fez nada porque esteve com ele esse tempo todo. O problema é que o celular liga e eles começam a brigar, e Sid precisa ir na casa deles o mais rápido possível antes que outro dê uma falecida de leve. Mas quando chega no local, tudo já estava uma bagunça e todos já estavam loucos, e eles têm a ideia de amassar o celular e aparentemente dá certo, mas ele começa a se regenerar. Então é questão de tempo até algo de ruim acontecer. Ele corre pro colegial para falar com a professora de química, mas o telefone liga e geral começa a agir de forma estranha, e ela acaba bebendo um ácido muito forte e do nada todos estavam agindo de forma esquisita, como se fosse um apocalipse zumbi. E no momento que ele tem como se despedir e colocaria a língua na garganta da Andy, ele tem uma ideia e coloca o celular dentro do nitrogênio, e todos voltam ao normal, e agora o dia foi salvo. Ou será que não? E pra terminar, ele joga um celular no mar pra ninguém mais ter acesso. E galera, ainda bem que eu coloquei aviso de qualidade duvidosa, porque com um filme assim, é melhor nem existir cinema. E se sobreviveu até aqui, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, ou então eu vou fazer uma ligação pro Negão da Canela Fina, e ele vai te visitar de madrugada. Que demais! Que porra é essa, marreco? Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk